Pronto. Now recording. Boa tarde para todas e todos vocês. Nós estamos. Ai, ai, ai. Véspera de Páscoa, não é isso? Poucas razões para celebrar quando nós pensamos no nosso país, mas nós precisamos dar uma folga para nós mesmos, não é isso? Então, como eu havia dito para vocês, aproveitem para descansar pelo menos dia do 117 na semana que vem. Entreguem os trabalhos, por favor, e eu havia falado que eu vou disponibilizar as notas na semana que vem, no máximo até sexta-feira. Então, tem bastante e-mail para corrigir, para responder e por aí vai. Mas aí vai ser minha semana de príncipe ou princesa. Se fosse carnaval, seria princesa, fatalmente. Desculpa. Nós vamos começar a falar hoje de um tema novo, o enfoque psicogenético. E de antemão gostaria de alertá-las e alertá-los que esse é o módulo mais difícil do curso. Tá bom? Tadã! Então nós teremos um tempo. E por que ele é mais difícil? Porque ele como é que fala? Eu vou ver aqui equações diferenciais, cálculo integral, física 3, vai misturar tudo? Não, não vai acontecer nada disso, não. E eu acho que ele é até bom porque ele ilustra bem uma das coisas que nós vamos aprender nesse módulo. O que eu gostaria que vocês prestassem atenção estudem os textos de referência e levem a sério esse módulo, porque a quantidade de conceitos que esse módulo tem é superior a todos os outros. Então nós vamos falar de muitos termos que vocês vão precisar memorizar, tá bom? E por que vale a pena você memorizar? Se você porventura prestar qualquer concurso na área de educação, o principal autor e as ideias principais do autor desse enfoque, elas vão cair. Então, se você fosse preparar para concurso, enfim, para ser professor de escola para o estado, do município, e se quiser ser professor universitário da área de licenciatura também, o Piaget vai assombrar vocês, tá bom? Então, nós vamos precisar discutir com calma esse assunto, nós teremos mais aulas e eu gostaria já de comunicar a vocês que eu vou fazer algumas alterações no nosso cronograma para tirar um pouco das aulas que estavam na última unidade, passar a transferir um pouco, para que a gente não precise correr nesse módulo tão importante quanto o último módulo do nosso curso, beleza? Então, dito isso, nós vamos começar a nossa jornada por um outro capítulo do nosso livro de Psicologia da Aprendizagem. Eu fiz essa pergunta na semana passada para vocês e eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre enfoque psicogenético, psicologia cognitiva. Eu queria ouvir de vocês. Vocês falaram que coisas estavam faltando, havia algumas coisas, mas eu gostaria de perguntar para vocês. Já ouviram falar sobre Piaget, enfoque psicogenético? Vamos lá, quero ouvi-las e ouvi-los um pouquinho. Para quem está chegando, boa tarde. Nós estamos já falando da nossa unidade nova. Alguém gostaria de começar? Alguém já viu, já estudou Piaget? Bruno, obrigado pela sinceridade, pela participação. Gostei também. Valeu, Tadeu. Eu prefiro, gente. Faz parte. A gente tem que aprender a exercer ou não, né? Senão depois a gente fica ignorante e orgulhoso. A Bianca também não. O Matheus também não. Só ouvi falar do nome, mas nada sobre. Dá tempo de bater lá na Wikipedia desesperado, né? Tem uma escola que tem esse nome. É bacana. Então, beleza. Só ouviu de nome. Então não vamos forçar muito, não. Já que ninguém ouviu falar do Piaget, pelo menos até agora. Nós vamos conversar. Ó, recapitulando um pouquinho que nós vimos Opa, veio aquela voz, hein? Vai lá. Tarde. Correto. Uhum. Caraca, velho. Você fala muito bem, Eric. Tá bom. O que você entende por cognição? Opa, criação. Já gostei. Você não tá falando mais de emoção nem comportamento. Muito bom. Marcelão, boa tarde pra você. Mais alguém? O que vocês entendem por cognição? Não sei se já ouviram falar de terapia ou já fizeram terapia cognitivo, comportamental. Queria saber de vocês, o que vocês entendem por cognição. Não tem problema não saber não, tá, gente? Depois do módulo aí tem problema não saber. Cognição. Então,
Que é tábula rasa, né? Passa na disciplina, não aprendeu nada. É, mas como encaixa é difícil. Jéssica, me fala um pouquinho sobre a terapia cognitiva comportamental, porque aí você vai ajudar a gente. Tá, mas por que que você não gosta? O que que você conhece da terapia para não gostar dela? Nossa, você fala tão bem também. Uma pena, não vai dar para ser presidente, né? É, muito obrigado, Jéssica. Você falou de alguns termos fundamentais que a gente já pode começar a pensar na cognição, ou quando nós pensamos em cognição. Se vocês forem assumir, assim, de maneira geral, o que é a cognição humana, pense. Está ligada à nossa capacidade de resolução de problemas e tudo aqueles conceitos que estão ligados à aprendizagem. Por exemplo, atenção, memória, são todos termos das nossas mentes, né? Das nossas mentes. Eu tinha falado percepção, memória, inteligência, capacidade de resolução de problemas, em alguma medida, raciocínio. Fantástico, André. Não vai ser presidente também. E, por fim, a gente pode falar também sobre consciência, tá bom? Numa definição mais ampla dentro. E as ciências cognitivas e a cognição humana, ela está muito atrelada ao comportamento e várias das técnicas, enfim, elas estão ligadas intimamente ao processo lá da terapia e ao que a Jéssica tinha nos falado. Vou dar um exemplo de uma palavra que eu vejo que virou moda e que é fundamentalmente da terapia cognitiva. Vocês já pensaram, quando vocês usam o termo gatilho? Tipo, você viu a foto, né? Aquela foto bonitinha da pessoa lá que você está interessado, fala, nossa, gatilho. O gatilho significa que você tem já um condicionamento e esse condicionamento não é só comportamental, você tem crenças. Então você pensa às vezes numa pessoa e fala, nossa, gatilho, bateu saudade, deu vontade de chorar. Ah, vamos mudar de assunto, né? Mas de maneira geral, o que nós estamos falando é você tem um conjunto de crenças e essas crenças são ativadas. Então, cognições ou atitudes, como a nossa amiga Jéssica nos disse, uma brilhante cientista, mas eu acho que um pouco afeta também a presidência. Quem sabe? Eu voto em vocês todos, tá, gente? Mas vai ser difícil. Ah, então, atitudes para a gente vão ser. O conceito da psicologia cognitiva é diferente. Vai falar que são sentimentos, afirmações e crenças que você tem a respeito do mundo. Falar que a Terra é plana, por exemplo, é uma atitude, é uma crença, né? Então toda vez que você vê lá uma superfície assim, você fala, nossa, gatilho, né? Lembra da Terra plana, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso curso mais lá para o final. Da transformação de conceitos não científicos em conceitos científicos, que esse é o nosso papel enquanto professores. Mas o nosso foco aqui vai ser a cognição humana, tá bom? Nós ficaremos focados principalmente no que nós chamamos de inteligência, que tem muito a ver provavelmente com o que o André não elaborou, perguntou se era raciocínio, mas tem a ver com a nossa capacidade de raciocinar e resolver problemas. E por que nós estudamos a psicogenética? Já tentei antecipar um pouquinho e eu acho que o Eric nos ajudou também. A psicogenética nos ajuda e a ênfase dela vai ser nos processos cognitivos. Muito diferente das motivações e dos aspectos da sexualidade humana, feito a psicanálise coloca, e também no comportamentalismo, e também a psicologia humanista, que nós vimos nessa semana, né? Na antepenúltima aula e na última aula. Penúltima e última. Tá difícil, hein? Então, o nosso objetivo vai ser estudar como que o conhecimento e a inteligência humana despertam. Nossa ênfase, e eu havia prometido, nós teremos muitos vídeos de bebês nas nossas próximas aulas. Nós só não vai ter Coelhinho da Páscoa, isso aí vocês dão um jeito na semana que vem. Uma outra perspectiva também que a psicogenética vai nos trazer é que a ênfase, tanto dela quanto do módulo subsequente, será o estudo dos processos. Nós não estamos interessados mais em contar comportamento. A nossa ideia é identificar saltos qualitativos, o que permite com que uma criança passe a interpretar o mundo, a perceber o mundo e agir sobre o mundo de uma forma, numa determinada idade, de uma forma para outra.
Nós também vamos perceber, e eu espero poder enfatizar isso com vocês, que essa é uma escola que também traz contribuições para a nossa atuação enquanto educadores. E vou mais além, não só na parte da educação, educação professor-aluno, mas sim no contexto da aprendizagem. Nós perceberemos também, eu espero poder trabalhar isso com vocês nesse módulo, nós veremos técnicas modernas, ou mais modernas, estudos mais recentes ligados à psicologia cognitiva, que embasam as diretrizes curriculares de quase todos os países no planeta Terra. Então, nós vamos ter oportunidade, com base no conhecimento inicial dos conceitos que nós começaremos a ver hoje, nós teremos a capacidade de aplicar esses conceitos nas mais recentes pesquisas. E para ir um pouquinho mais além, a psicogenética geralmente vai estar associada, né, e a psicologia cognitiva como um todo, a uma relação mais próxima às neurociências. Se você gosta, se você tem interesse em estudar aspectos neurobiológicos da aprendizagem, o referencial teórico vai ser, dificilmente ele não será, existem exceções, claro, mas a maior parte do tempo a correspondência entre conceitos da psicologia e as neurociências acontecem dentro da matriz da psicologia cognitiva. Eu já vou colocar o texto para vocês, recomendo que vocês leiam esse texto quando vocês puderem, tá bom? E eu gostaria de começar com não é uma provocação, mas é uma citação do Jean Piaget, que é o principal expoente dessa área, e ele afirma que apenas a educação é capaz de salvar as nossas sociedades do possível colapso, seja este violento ou gradual. Atual, não é? Bem, um pouquinho do Jean Piaget que vocês precisam conhecer. Nós temos várias pessoas aqui da biologia, das ciências biológicas, não temos? Pelo menos eu lembro que eu acho que a Jéssica é uma dessas pessoas. A Thaís também. Muito obrigado aí, vão se colocando. O Jean Piaget tem uma coisa curiosíssima em comum com vocês. Já podem imaginar o que é, né? Jean Piaget era biólogo de formação. Ele se formou em biologia. Ele escreveu o primeiro artigo científico dele, eu acho, se não me engano, sobre moluscos, malacologia, não é isso? Quando ele tinha menos, eu acho, perto dos 10 anos de idade. Primeiro artigo científico do Jean Piaget. Ele fez o seu doutorado em biologia, trabalhou com testes de inteligência no laboratório de Binet, e boa parte desses testes são testes, baterias de testes, tá bom? O Piaget vai oferecer uma visão muito radical do desenvolvimento do conhecimento, de como a gente pode estudar a inteligência. E o nosso querido Piaget também vai escrever um livro que é famosérrimo, que se chama A Linguagem e o Pensamento da Criança. Ele está preocupado, na maior parte do tempo, na gênese da inteligência. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso. Ele participa da Constituição da Unesco, só isso. Ele vem ao Brasil e as ideias dele são muito difundidas no nosso país, porque nós temos ainda uma barreira de idioma muito grande. Então, o fato de um autor vir ao Brasil durante a vida dele, tem que ser, né? Ele não vem vir aqui, enfim, psicografado, né? Falei uma besteira. Mas, bem, ele veio para o Brasil, ajuda a disseminar muito as ideias dele entre nós brasileiros. Em 55 ele cria o Centro Internacional de Epistemologia Genética, em 67 ele escreve um livro que chama Biologia e Conhecimento, e na década de 80 ele acaba morrendo. Bom, o Jean Piaget é sim um expoente principal, e assim como outros da psicologia, a formação inicial não era de psicologia. Nós estamos falando de um campo de conhecimento novo e que não tinha ainda muito bem oficializado a profissão de psicólogo. Então não tem como ser formado numa coisa que não existe, né? Primeiro vai aparecer a necessidade, o estudo, e depois, naturalmente, a formação da profissão. O que vocês precisam lembrar do Piaget? Isso vai, eu espero que vocês consigam, e eu consiga, né? Porque aqui a culpa vai ser minha. Que eu consiga passar essa forma de pensar a inteligência. Agora, inteligência para a gente agora nesse curso vai ser o seguinte: inteligência é, para o nosso amigo Jean Piaget, o aparecimento do raciocínio lógico, dedutivo e lógico indutivo. Então,
Por inteligência, entenda isso. Não é aquele negócio a gente imaginar, né, o talentoso matemático ou linguista que sabe 850 idiomas. Não é, por exemplo, associado ao que a gente tem do senso comum, que é a velocidade que nós temos de aprendizado, né? Geralmente, inteligência é isso. Você fala que o sujeito é inteligente porque a pessoa consegue aprender rápido. Precisa de poucas repetições para aprender. No nosso caso aqui, o objetivo vai ser como que o raciocínio lógico aparece. Nós perceberemos, e o Piaget foi muito perspicaz nas suas observações, que ele consegue identificar o nascimento da inteligência, o despertar da inteligência na criança e a evolução qualitativa dessa inteligência ao longo do tempo. Para isso, ele vai precisar investigar, usando um estudo de caso, dezenas, centenas de crianças. Então, vai ser uma análise detalhada do pensamento infantil. E a ênfase, o final da inteligência vai ser a capacidade que nós temos de utilizar o raciocínio lógico dedutivo. Bem, o método clínico, ele se vale do método científico, em essência. Essa análise detalhada, ela combina sempre com um questionamento da criança e do adolescente, e do adulto também, sobre formulação de hipóteses, verificação dessas hipóteses e a constatação se essas hipóteses fazem sentido quando nós observamos a realidade, e com base nisso, uma reformulação, né, uma refutação das hipóteses e uma reformulação, criação de novas hipóteses e uma criação de uma teoria. Então, a ideia do método investigativo, vocês perceberão, não é simplesmente eu falar, por exemplo, inclusive o teste hoje, né, da nossa aula de hoje, vai ser responder, apertar caixinhas e eu contar quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram. A ênfase é por que você errou e como você errou. Ao fazer esse tipo de pergunta, o investigador, ou a pessoa que está estudando o desenvolvimento da inteligência, ele é capaz de identificar erros de raciocínio. E a partir disso nós perceberemos, eu acho que o Eric falou que o Piaget é muito estudado no desenvolvimento, justamente porque nós conseguiremos identificar habilidades que são características de cada fase do desenvolvimento cognitivo, do nosso desenvolvimento. Atrelado a isso, nós não podemos jamais nos esquecermos que nós temos a maturação cognitiva do sistema nervoso central ao longo dos 10 primeiros meses, e ele é crítico para que o desenvolvimento cognitivo aconteça também. Esse método de investigação ele vai enfatizar comos e porquês. Então não me interessa se você respondeu essa sopa de letrinhas que está aqui do nosso lado, certo ou errado. O que me interessa é por que você errou. Será que você esqueceu um sinal de igualdade? Qual é a origem da sua falha? É falta de conhecimento de um determinado assunto? Ou porque você estava muito nervoso na hora de fazer a prova e eu te dei uma questão para você fazer a prova para poder julgar se você acertou ou errou? Então, se foi um erro de sinal, será que o meu aluno aprendeu os conceitos fundamentais? Se sim, eu posso começar a inferir, posso perguntar para ele, posso identificar com as outras perguntas as outras respostas do meu aluno ou da minha aluna, se ele já tinha dominado o raciocínio, se o conhecimento estava ali. Com base nisso, posso dar crédito parcial, por exemplo. Eu não preciso ficar assumindo, né? Ou é 100% ou é 100% ou é zero, né? Como se fosse chave lógica, né? Sim, é falso ou verdadeiro, ou num circuito eletrônico. Então, a ideia vai ser sempre investigar os porquês. Então, isso pode ser muito útil, eu espero que vocês já comecem a lembrar disso, porque para nós que somos professores, a gente precisa pensar. Eu dei uma atividade para minha turma de Edu 117. 90% da minha turma não conseguiu fazer. Dificilmente 90% ou 100% da minha turma não leu o texto, ou estava viajando assistindo Netflix. Eu sei que tem um ou outro que vai fazer isso. Mas se 90% da minha turma não conseguiu concluir o meu curso de Edu 117, provavelmente o problema reside aqui dentro. A culpa é minha, eu, como educador, né? Eu estou mandando mal demais. E para isso a gente precisa usar esse método de investigação e tentar entender qualitativamente, investigar o que a gente está fazendo de errado. Bem, recuperando o conceito do método investigativo do Piaget, haverá
perguntas de exploração. Então, vocês perceberão os vídeos que nós assistiremos a partir da próxima aula, que ao tempo todo a pessoa pergunta o porquê do erro, por que que você tomou uma determinada atenção ou uma determinada decisão. A criança vai justificar e o adolescente vai justificar os porquês. E aí você oferece um sistema de diálogo, você vai contra-argumentando. Até você ter certeza que a falha ela ocorre, às vezes, de um problema de pensamento ou desenvolvimento cognitivo. Isso ilustra bem a ideia principal do Piaget. Não vai ser uma sala de 80 crianças respondendo uma prova, mas sim um conjunto limitado, poucas crianças manipulando objetos e sendo observadas e indagadas o tempo todo para poder para identificação, né, das etapas do desenvolvimento cognitivo. E aí nós precisamos assumir, provavelmente vocês devem ter visto isso, vocês frequentam as redes sociais e os grupos de Zap, né, que são os maiores níveis de evidência científica que nós temos há algum tempo no nosso país, que o conhecimento para o Piaget e o desenvolvimento da inteligência, ele passa a ser construído. O Piaget ele é enquadrado e classificado como construtivista. Ele vai assumir que a nossa mente, a nossa capacidade de representar o mundo, ela é construída. E para isso, ela vai se adaptando do ponto de vista funcional aos estímulos que vão aparecendo. Novas situações impõem ajustamento funcional dos organismos. E com base nisso, existe a construção da mente. A nossa mente passa a ser constituída a partir das nossas experiências do mundo. A inteligência para o Piaget, ela é um mecanismo de adaptação do organismo a uma situação nova. Isso vocês precisam conhecer e lembrar disso. Então, o Piaget ele é considerado um construtivista. Existe toda uma série de questionamentos sobre o que é o construtivismo, principalmente nos grupos de WhatsApp. E eu espero que vocês tenham um pouco de paciência para que vocês possam criticar, inclusive junto comigo, que eu vou mostrar para vocês críticas ao construtivismo, a visão construtivista da educação, na hora certa. Primeiro a gente trabalha os conceitos, nós memorizamos os conceitos, depois nós teremos um tempo para criticar os conceitos. Porque não adianta nada, né, a gente memorizar a crítica sem saber como que as ideias principais, pelo menos, de uma teoria. Porque aí senão a gente vira, né, presidente. Outras funções. O mundo está muito doido. Bem, dentro do desenvolvimento nós precisamos assumir o seguinte caminho. Nós temos uma fase, como é que eu posso falar? Pressões que vão exercer o nosso desenvolvimento. Parte delas está atrelada às nossas experiências físicas, à transmissão social e à maturação biológica. Não tem como a gente tirar esses elementos para quando nós pensamos no desenvolvimento. E o mais importante que nós precisamos focar aqui é que no nosso caso a ênfase vai ser sempre nos processos cognitivos. Entretanto, o Piaget, como bom biólogo e como um bom teórico, ele vai assumir que isso tudo aqui desempenha um papel para o nosso desenvolvimento cognitivo. E para isso existem alguns conceitos que nós vamos precisar memorizar a partir da aula de hoje. Por enquanto, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 1, 2 e 3, para que nós possamos seguir a nossa jornada. Quem não puder fazer, tá tudo bem, faz depois, por causa da internet, a gente está assistindo no celular, mas eu recomendo como estratégia pedagógica que vocês já façam imediatamente os exercícios. Vai ajudar vocês a consolidar os conceitos que nós já começamos a discutir, tá bom? Quem terminar, manda um first para mim no chat para que a gente possa seguir.
Caraca, André. Veloz e furioso. Bianca, muito bom. André, fantástico. Bianca também, muito obrigado. Velozes, espero que nada furiosos. Maria, muito obrigado também. Pronto. Diogo também, show de bola. Tadeu, pô, rápido, rasteiro e ligeiro aqui, como diria meu avô. Então nós já fomos um, dois, três, quatro, cinco pessoas. Vou esperar. Oh, os Alves também chegou. Show mais um e nós seguimos a nossa jornada pelo mundo encantado da psicologia cognitiva. Show. O Eric disse que sim, então nós seguimos o nosso plano de voo. Se você não conseguiu fazer agora por causa do celular, tudo bem. Faça depois. Ninguém, a gente não vai ficar, enfim, sem problemas. Não preciso que vocês recuperem comigo, tá? Lembre-se, nós estamos. Inteligência para o Piaget é o foco da teoria e a inteligência passa a ser a nossa capacidade de nos adaptarmos para novas situações. Nós também precisamos levar em consideração transmissão social, maturação biológica e as experiências de vida quando nós pensamos no nosso desenvolvimento cognitivo. E é para isso, por causa esses contatos com o mundo social e os estímulos, que nós vamos assumir essa postura construtivista. As nossas estruturas mentais dependem do contato com a realidade e de uma assimilação dessa realidade que vai acontecendo em etapas ou estágios. Por enquanto, alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer uma pergunta? A gente já pode seguir. Manda um sim ou não para mim aí, só para a gente seguir o nosso jogo aqui. Eu queria também. Eu falei que são mais tudo certo, o André disse, tudo ok também, o Eric. Se tiver dúvida, a gente pode perguntar, não tem problema. É sempre bom a gente discutir. Então a Bianca também falou que tá tudo certo. Muito obrigado pelo feedback de vocês três. Quatro, né? Porque o Diogo também falou que não. Então, beleza. Se tiverem dúvidas, é só levantar os braços virtuais que a gente segue o nosso jogo. Vamos começar pelo primeiro conceito que nós precisamos memorizar. O conceito central para que a gente possa estudar a aprendizagem dentro dessa perspectiva teórica é o conceito de esquemas. A partir de agora, a gente vai ter uma visão sobre aprendizagem de acordo com o nosso amigo querido Piaget, tá? Então, o primeiro conceito é o conceito de esquemas. Essa é a definição do conceito. São padrões organizados de pensamento e o comportamento usado em diferentes situações. Vocês estão vendo aqui nessas fotos um esquema. Alguém gostaria de chutar para falar qual poderia ser esse esquema? Sem medo de errar, gente. O que é comum nessas duas fotos? Ótimo. Perfeito. O André falou neném usando a boca, sugando. A Bruna falou. Excelente. Nós estamos falando de padrões organizados
ou de pensamento ou de comportamento. Aqui não dá para inferir que o bebê está pensando, né? Não, não dá. Mas o que a gente consegue inferir é o comportamento dele. Então, somando as duas respostas. Ah, o Tadeu tinha colocado sucção, desculpa a minha miopia, Tadeu. Então, vocês falaram, o esquema é um padrão de comportamento, que é sucção. No primeiro momento vai acontecer a sucção do leite no seio materno, e depois novas circunstâncias, novas aprendizagens podem acontecer, e esse esquema de sucção pode ser utilizado em outras situações. Lembre-se, eu havia dito que a inteligência é a nossa capacidade de nos adaptarmos a novas situações. Sugar o leite materno e sugar. Aqui está os dois dedos, né? Isso eu achei que estava fazendo o símbolo do rock. Não, ainda não. Mas sugar os dois dedos é o mesmo esquema, utilizando um outro tipo de objeto. É uma adaptação da nossa mente. A gente vai fazer mais exercício, tá? Mas anotem isso. O esquema é a forma, são as nossas aprendizagens. Eu sei que o Eric aqui é da educação física, nós temos outras pessoas também da nossa querida EFI. Comportamentos, por exemplo, como chutar uma bola, arremessar um dardo, um disco, sacar uma bola de vôlei, são todos esquemas. São padrões organizados, são repertórios comportamentais. Eu me esqueci se nós temos queridas pessoas no nosso curso de dança também. Então, passos de dança são esquemas. Os nossos conceitos sobre nosso conhecimento de mundo também constituem esquemas. Não sei se já ouviram falar, a gente escuta sempre falando assim, porque os esquimós têm mais de 10 palavras para denominar a palavra gelo. E você fala, mas o que significa é que eu tenho um esquema de gelo, tudo que é branco, que dá no congelador, o esquimó consegue identificar diferentes tipos de, de gelo. Então, a representação de esquemas do que ele entende por gelo é muito mais complexa do que a minha. Então, esse é um ponto. E é um sinal de inteligência. Quanto mais você conhece o mundo, mais você estuda e assimila novos esquemas, melhor a sua capacidade de entendimento do mundo. É uma piada que geralmente é sexista, falando que geralmente a paleta de cores das mulheres, né, do sexo feminino, tem as mulheres, por padrões e pressões, né, naturalmente sociais, conseguem falar de que existem 30 cores distintas, os homens vão falar que existem 3 cores. Então, é o esquema de cor. Então, sabe que bordô, vermelho, de vermelho eu acho que já parei aqui, mas eu posso falar laranja, alaranjado, salmão, são todos subtipos que parte das pessoas que estão começando a aprender, elas formulam um esquema diferente. Então, os esquemas são simplificados. Nosso querido Guilherme levantou o braço. Guilherme? Sim. Tá. É um erro meu, então. Eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar com vocês aqui no chat agora. E depois eu conserto lá, tá, gente? Obrigado, Guilherme. Fique à vontade para me perguntar isso, gente. Desculpa, peço desculpas pela minha confusão. Eu vi agora. Nossa, mil desculpas. Eu acabei de atualizar o plano e vou colocar os slides para vocês aqui também. Nossa, desculpas mesmo. Bem, o pessoal está entrando então. Para isso, nós temos os esquemas. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Porque eu também posso tentar compartilhar com vocês para ficar fácil. Eu não sei se os slides estão pequenininhos. Sim, beleza. Qualquer coisa, por favor, me avise. Vamos lá para a gente trabalhar, porque esse é o modo mais complicado. Então, os esquemas são esses padrões organizados, é o que você conhece de um determinado assunto, né? Tipos de cores, por exemplo. Eu tenho uma representação esquemática, vocês têm outras. E vai basear muito na nossa experiência, como que a gente construiu a nossa experiência.
Então, se for para pintar uma casa, eu vou precisar saber se eu trabalho, se eu sou pintor, por exemplo, eu tenho uma noção muito melhor dos tipos diferentes de cores. E eu sei dar o nome para elas. Se eu sou programador, eu consigo identificar as cores dentro lá de um sistema de nomenclatura em hexadecimal. Inclusive, eu me sinto mais confortável do que uma paleta de cor de parede. Mas isso são as nossas formulações, tá bom? E a assimilação do idioma também nos ajuda a melhorar os esquemas. Então, dito os esquemas, são as nossas aprendizagens, são o que a gente conhece do mundo, tá bom? Eles podem ser pensamentos, e a maior parte do tempo a gente vai falar isso no nosso assunto aqui, mas saibam também que eles são comportamentos. E as regras de aprendizagem de esquemas são idênticas tanto para o pensamento. Idênticas é muito forte, né? São semelhantes para o pensamento e comportamento. Ótimo, eu falei dos esquemas. E eu havia também dito que os esquemas são assimilados. Então, esse é um outro conceito que a gente vai precisar memorizar para a gente explicar a aprendizagem com o viés cognitivo, da psicologia cognitiva. A assimilação passa a se tornar uma incorporação da nova estrutura perceptual, motora ou conceitual. Significa enxergar o mundo, ou pelo menos observar que existe uma nova forma de ação no mundo. A criança pode assimilar uma nova forma de sugar. Então ela tem um esquema, né, de comportamento de sugar. E aí esse esquema você pode assimilar uma nova situação. A partir do momento que você tenta, e eu lembro que eu havia dito que o processo de assimilação, não tinha falado do processo de assimilação, mas é tudo tentativa e erro, e as coisas que vão dando mais certo, elas acabam sendo memorizadas. Para esse processo, eu tenho, o bebê vai lá e coloca os 2 dedos na boca, e ele suga. No início, ele vai mexer de forma quase, não é aleatória, mas ele vai mexer quase espasmos nos membros superiores. Uma hora a mão entra dentro da boca e ele usa o esquema de sugar. Quando ele faz isso, ele começa a assimilar essa nova estrutura perceptual. Tipo, opa, tem como eu sugar também os meus dedos. Se eu botar minha mão aqui nessa região. E é o processo que nós chamamos da memorização e do uso desses novos esquemas para novas situações e novas informações, nós damos o nome de acomodação. Então, nós nascemos com determinados esquemas com base na experiência do mundo físico e social. Nós vamos assimilar novas estruturas perceptuais, motoras ou conceituais, e a partir da nossa exposição a essas novas situações, nós iremos acomodá-las e nós aprenderemos e nós vamos seguir a nossa rotina de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. Então, para tentar ilustrar, eu tenho que imaginar vocês, avisados, nós teremos imagens fortíssimas a seguir. Então, para quem não gosta de imagens fortes, por favor, fique à vontade para pular, tá bom? Eu havia prometido, certo? Então, nós podemos assumir no início da nossa. Quando nós estamos acumulando, ou conhecendo, né, uma criança, por exemplo, ela tem uma estrutura perceptual muito simples, então ela pode, por exemplo, assumir que esses animais aqui eles têm algumas características e nós temos os seus esquemas, né? Então a criança pode estabelecer como um esquema inicial, embora ela não precisa nem verbalizar, o au-au é todo aquele animal que possui um par de orelhas, um par de olhos, focinho e bigode. Isso já é, né, um esquema bastante elaborado. Mas essa é a representação do... obrigado, o André falou, peludos também. Ótimo. Então essa é uma característica, e eu estou muito ansioso por ver a resposta do pessoal da biologia, que vai nos ajudar aí. Mas com base nesses esquemas, a gente consegue observar essas características que são comuns. E se essa é uma estrutura de pensamento, todos esses esquemas, né, o au-au, ou cachorro, para a criança,
todo animal que tiver par de olhos, par de orelhas, focinho, bigode e pelos podem ser considerados cachorros. Essa é a primeira parte do esquema. Mas ao longo do tempo, nós teremos a criança, naturalmente, com a experiência, ela vai aprendendo, e geralmente através da transmissão social, feita por professores, pais, colegas, e, enfim, igreja, todo mundo, né? A criança vai refinando os esquemas, elas vão assimilando novas informações e acomodando. Então, vamos seguir. Eu gostaria já de pedir a ajuda do pessoal da biologia e o pessoal que também não é da biologia, que pode nos ajudar. O que poderia nos ajudar a diferenciar essas fotos desses dois cachorros aqui para esse outro cachorro, por enquanto, cachorro para gente? Qual característica que esse animal tem que esses outros dois não têm? Então, qual nova informação vocês poderiam nos ensinar aí? A Jéssica está falando de olhos diferentes, porque até então eu estava pensando assim, nossa, minha definição é ruim de esquema, né? Par de olhos, par de orelhas, peludo e bigode. Falei, eu sou o cachorro, né? Mas cachorro não, né? É... Então, a Jéssica nos disse que a pupila tem um formato diferente, eu não saberia dizer qual que é o nome do... Mas a pupila do cachorro ela tem um formato circular, enquanto a do gato tem esse formato aqui no seu nome, o termo técnico. Mas nós já poderíamos diferir. A Jéssica já está até comentando, ó, a do gato é desenvolvida para ambientes escuros. Então, com essa característica nova, essa nova informação que vocês perceberam, e nós percebemos com a ajuda da nossa professora, dos nossos professores, né? Que a Ariane falou, o gato mia, ótimo. Então, outra característica, a Thais tinha falado de alguns comportamentos também, os gatos eles têm uma capacidade de higiene muito melhor do que a dos cachorros, não é isso? Formatos corporais, talvez algumas características. Ah, o pug, inclusive, é diferente, inclusive de outros cachorros. Então, conformação do crânio, formato do crânio, muito bom. Então, nós temos novas informações. A partir do momento que nós assimilamos essas novas informações, nós conseguimos criar novos esquemas. Então, eu mantenho meu esquema de cachorro. Então, por exemplo, o gato consegue ter cartilagem do cachorro, o pug, principalmente, não tem cartilagem direito na orelha. Então, a orelhinha fica sempre para baixo. Ou quando você está na posição sexo, que eu omiti aqui por causa do horário, uma orelhinha para cima. Mas de maneira geral, então nós temos uma nova formação de esquemas. Nós temos cachorro e gato. A partir do momento que essas situações são repetidas, novas informações chegam e a criança consegue naturalmente acumular essas informações, nós teremos a consolidação, o que nós chamamos de acomodação. Para o Piaget, existe um outro conceito que explica como que essa aprendizagem acontece e essa adaptação do nosso aparelho cognitivo, que é essa palavra que está aqui no canto superior esquerdo da tela, que se chama equilibração. De maneira geral, os organismos vão se adaptando aos estímulos e a partir dessa adaptação, a nossa tendência natural para que ela acabe acontecendo, nós damos o nome de equilibração. Então, maravilhoso. Vocês apontaram para mim características distintas dos pugs, que são dois cachorros. Eu achei legal porque a Jéssica já trouxe também o conhecimento. Quais são as características? Ah, olha só, gente. Do pug, que são diferentes de outros cachorros. Cachorros de verdade, né? Então já é um subtipo. Nós temos pugs como uma raça separados de outras raças de animais. Então, inteligência para a gente vai ser, na maior parte do tempo, esse conhecimento de mundo, a nossa capacidade de interpretar o mundo. Certo? E isso tem implicações diretas. E quando eu falei brincando, né, desse negócio de ser figura pública, ser presidente, enfim, por aí vai, é isso. Quanto mais vocês estudarem, mais que vocês conhecerem o mundo, quanto mais a gente fica exposto a nova informação, melhor a nossa capacidade de compreender o mundo que está ao nosso redor. Se nós temos esquemas mal formulados, a gente não consegue entender o mundo. Tadeu,
Tá bom. Assimilação é o fato da nova informação. Apareceu uma nova informação no seu aparelho perceptual. E acomodação é o fato de você saber separar essas informações, é um rearranjo, né, do seu aparelho cognitivo, das suas estruturas cognitivas, dos seus esquemas, para que você possa discriminar. Porque o que acontece é o seguinte: parte do tempo, esse processo de acomodação ele não acontece assim. Eu falei, a gente aprende. Você precisa exercer e repetir. Então você vai precisar assimilar novos estímulos para que depois de um tempo de muita exposição e de repetição, você tenha uma reestruturação do seu aparelho cognitivo consolidada. Então você vai ter esquemas bem consolidados de cachorro e gato. Então a assimilação seria as novas informações e a acomodação, esse processo de, de aprendizagem, propriamente dito, de consolidação e formação desses esquemas, da diferenciação dos esquemas. A assimilação é a nova informação. Então, a Jéssica nos trouxe essa nova informação. Eu acho que. Deixa eu ver mais aqui. O André também falou da língua áspera dos felinos. Então, essa é uma nova informação. Eu assimilei essa informação. E agora eu preciso acomodar dentro da minha mente. E quando, o processo de acomodação é o processo que eu vou precisar discriminar. Essa nova informação me ajuda a separar o esquema dos cachorros dos gatos. O esquema de cachorro, o esquema de gato. Então, o esquema, repetindo, é um padrão de pensamento perceptual ou comportamental. A assimilação é uma nova informação adquirida pela experiência. E a acomodação é o arranjo do nosso processo, dos nossos esquemas. Equilibração é a tendência natural de nós assimilarmos essas informações, esses esquemas, e rearranjarmos as nossas estruturas cognitivas. Mais um exemplo para a gente? Eu gostaria que vocês me ajudassem agora a identificar quais são as características desses animais que vocês estão vendo, desses dois animais. Orelhas grandes, o André falou. O focinho alongado. Então não é um pug, né? Ah, mas o que, que a gente pode falar? Padrão de cores dos pelos. Olha só, tem uma máscara, né? Uma máscara no focinho. Ah, máscara negra. Não é a música do Zequete. Nós temos o ambiente. Olha só, usando pistas ambientais. Os olhos são diferentes também dos pugs, né? Que é coisa esbugalhada, estrábica. A Jéssica apontou o lugar onde é que ele vive. Então, aparentemente, um pug aí não aguenta 5 segundos, né? Mas o que que nós temos? Vocês já falaram acho talvez do habitat. Eu não sei se esse é o termo certo técnico. Vocês podem me corrigir à vontade. Vocês falaram das orelhas, os pelos. E vocês gostariam. A alimentação, provavelmente também. Eu não sei o que eles se alimentam, né? E é isso. Então nós temos que identificar o Augusto nos ajudando também, a Bianca, com aspectos nutricionais. E vocês têm um chute de qual animal que é esse? A gente sabe que não é um pug, nem um gato, né? É o lobo-guará, exatamente. Caraca, o povo aqui é gênio. Então, quando. Nota de R$ 200, desconheço. Gente, eu tô justamente no lugar da carinha do lobo-guará. Que isso? Eu virei um lobinho-guará, ó.
Pronto. Ah, nossa senhora. Eu tô mais triste que o Lobinho Guará, mais pedido que o Lobinho Guará. Vou deixar ele aqui no canto. Nós temos então informações. O professor. Tá bom, vou deixar aqui. Eu não sei o que que é pior, vou botar aqui. Pronto. Ai, ai, ai. O Lobinho Guará, que sou eu aqui, chateando, né? Chateando, esperando com a pilha de prova para corrigir. O Lobo Guará, nós temos várias informações que precisam ser assimiladas a novos esquemas. Primeiro que nós temos talvez aí uma informação rudimentar. A partir do momento que ele entrou nas notas de 200, que eu nunca vi na minha vida nenhuma delas, pelo menos de frente, e não é porque eu pago com Pix, tá, gente? E esse do Guará aqui, meu Deus do céu, né? Depois da metástase. O Lobo Guará, existem características específicas do Lobo Guará. Nós temos o esquema inicial e nós sabemos agora que o lobo-guará ele é representante da fauna, se não me engano, ele é endêmico e é nativo do Brasil, da região da América do Sul, né? Tá falando, inclusive. Nós temos outras informações também que são assimiladas, tá bom? Então, por exemplo, o lobo-guará, eu acho que vocês sabiam, vocês acertaram. Depois, ele é uma espécie de canídeo endêmico da América do Sul. Essa é uma outra característica que nos ajuda a entender. Eu não vou arriscar o meu latim aqui, né? Desculpa. É o maior canídeo da América do Sul, é um animal lindo, não representado nesse aqui, que é melhor do que o que está na nota, podendo atingir entre 20 e 30 quilos de peso até 90 centímetros na altura da cernelha. Meu Deus. Se não me engano, é essa parte aqui do animal. Suas pernas longas e finas e a densa pelagem avermelhada que vocês tinham falado confere uma aparência inconfundível. Talvez tenha nos ajudado. Reparem, são novas informações que precisam ser assimiladas no meu esquema de lobo-guará. O lobo-guará é adaptado aos ambientes abertos, que vocês haviam dito, savanas sul-americanas, sendo animal crepuscular e onívoro, com importante papel na dispersão de sementes de frutos do cerrado, principalmente a lobeira. A fonte que eu trouxe, eu peço até desculpas, foi a Wikipedia mesmo, mas ela já nos dá bastante ajuda para entender o processo. Eu tinha o meu esquema, eu assimilo novas informações e eu prometo para vocês que na semana que vem eu não vou lembrar que ele pesa de 20 a 30, tem até 90 centímetros de altura da cernelha. Não vou lembrar disso. Então eu vou assimilar talvez algumas das informações, mas eu não consigo acomodar tudo, tá bom? Para identificar a realidade, o Lobinho Guará aqui no pé de 2021. Hora de vocês fazerem os exercícios 4 e 5 da nossa aula. Tem gente que já respondeu, cara. Então, a primeira pergunta é quais são os fatores ligados ao desenvolvimento da cognição? E depois explicar o processo de aprendizagem usando os 4 conceitos ligados ao desenvolvimento cognitivo. A gente já falou deles, né? Assimilação, perdão, esquemas, assimilação, acomodação e equilibração. E aí é hora de vocês generalizarem e usarem um exemplo próprio para responderem. Tadeu, eu vi que você está com a mão levantada ainda. Ainda há dúvida? Não. André, pergunta. Tá. Ele não é depois. Ele é o que explica seria a nossa capacidade para a gente se adaptar a novas situações. Então, seria assim, a nossa disposição de assimilar novos esquemas e organizar funcionalmente as nossas estruturas cognitivas. Então, ele não vem depois. Ele é uma. Como é que fala? É um pano de fundo. É como se fosse um sistema que garante com que isso funcione, que a aprendizagem aconteça.
O Guilherme falou que foi. Guilherme, você poderia dizer qual o exemplo que você usou da aprendizagem? Ah, mentira, não foi não. Beleza. Sim, Guilherme. Tá bom. Tá bom. Qual que é o seu curso mesmo, Guilherme? Ah, educação física. Tá bom. Eu vou tentar usar. Qual esporte que você gosta? Fala um esporte aí. Vamos tentar seu. Ó, tá bom, ó, que legal. Pô, vamos imaginar o seguinte. Eu tava vendo. Foi hoje. Foi hoje de manhã? Eu acho que foi hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava vendo, se não me engano, foi o Marcelo, um jogador que joga no Real Madrid. Não sei se vocês conhecem. Mas pode servir para qualquer jogador de futebol. Mas vamos pegar um bom, né? Pelo amor de Deus. É, Pô, o Marcelo eu acho que é um belo exemplo. Imagine o seguinte: você está ensinando um adolescente, um adulto a jogar futebol. Um dos conceitos que você vai precisar ensinar para a pessoa é o conceito de dominar a bola, certo? A pessoa vai precisar receber um passe e dominar a bola. Inicialmente, as crianças vão ter dificuldade de dominar a bola e entender esse conceito. Esquema, tá? Então, olha só, já começamos a explicar o negócio. O que você, enquanto professor, vai precisar fazer? Você vai ter que colocar a criança em situações, primeiro, em exercícios contínuos, né, para ela poder praticar, e você vai mostrar para ela o que constitui um domínio. Inicialmente, a criança vai tentar, provavelmente, bater de dedão na bola. E aí você vai perceber o seguinte, ó, você vai precisar colocar o seu pé de apoio ao lado da bola quando possível. Você vai ter que flexionar o seu joelho um pouco, né, uma leve flexão. Você vai ter que torcer um pouco a sua outra perna para poder dominar de preferência com a parte lateral do pé para você conseguir absorver o maior impacto. Todo esse tipo de informação que eu acabei de falar são informações novas. Então, o esquema para a gente seria o domínio da bola e a assimilação seria, pode ser um comportamento, preparar a posição do corpo, uma outra informação de você fazer uma leve flexão dos joelhos para poder equilibrar melhor. Girar a perna é uma outra informação a ser assimilada. Essas informações todas vão ser praticadas, porque como você vai ser um professor, já é provavelmente um professor excelente, você vai oferecer oportunidades de repetição. Vai chegar um momento que a criança vai conseguir, e a pessoa que está aprendendo, não precisa ser criança, pode ser adulto, ele vai acomodar aquelas novas informações. E o esquema vai ficar mais elaborado. Então, o domínio passa a ser mais automatizado. Bem, falamos do esquema de domínio dentro do futebol, domínio com o pé, né? Que depois a gente pode ainda falar de outros tipos de domínio. Nós falamos de novas informações que foram assimiladas.
e a partir da prática você terá uma acomodação desses novos esquemas. Então, da próxima vez que você rolar a bola, não é da próxima, depois de dezenas, centenas de vezes que você rolar a bola, esse ajuste corporal ele passa a ser automatizado. Feito isso, nós temos, né, nesse pano de fundo dessa adaptação funcional, nós chamamos de equilibração. Então, o aparelho cognitivo vai ser capaz de se adaptar e se equilibrar essa nova situação. A partir do momento que acontece a equilibração, ela está mais consolidada do que até então eu disse sobre o que seria, por exemplo, um. Meu Deus, esqueci a palavra agora, olha só. Você receber a bola, né? Esqueci o nome, esqueci. Você recebe a bola, você pode ensinar as crianças a usarem a outra perna, para desenvolver a lateralidade delas. Dominar a bola, tá. E aí, ou matar a bola, né? E aí você vê o Marcelo ou o Ronaldinho Gaúcho, que são profissionais de altíssima. O Ronaldinho, enfim, já era, né? Porque aposentou. Mas o Ronaldinho, você joga um tijolo nele, ele domina o tijolo. Porque ele assimilou novos tipos de esquemas que são totalmente. O Marcelo, eu acho que é outro. Tem um vídeo que a bola vem lá longe, ele já pega a bola dominando. Ele bota os dois pés em cima da bola, assim, tuf. Então, ele assimilou novas formas de dominar a bola e isso tudo está dentro do repertório comportamental dele. Então, o conceito, como é que fala? Não é o conceito, o esquema de domínio de bola do Marcelo é infinitamente superior a quase todos os jogadores profissionais, e, enfim, não tem nem comparar com os amadores. Mas ele só foi desenvolvendo através da prática extensiva, né? E do domínio de bola, e até em algum momento, talvez até desnecessário, quase um momento firula, mas através da assimilação de novas informações sobre como dominar a bola. Isso faz parte principalmente lá do repertório motor dele, só do repertório motor dele, tá bom? Ficou mais claro agora, Guilherme? Beleza. Então, esse foi um exemplo. O Marcelo impressiona, e é lá da parte do comportamento motor, né? Que tem a ver. Ah, a Bruna tinha perguntado e o André levantou o braço. Bruno, não sei se você consegue falar. Se você não conseguir, digita aí para mim, por favor. E André, faça a sua pergunta. É o domínio, é a habilidade. Então, quando fala assim, joga a bola pra mim, né? Joga a bola pra mim, assim, ó. Henrique, domina. Eu vou usar um esquema motor que eu assimilei e acomodei. Vai ser uma tragédia. Ronaldinho Gaúcho, né? Você joga um tijolo pra ele. Ele vai usar o esquema dele, que ele acomodou ao longo da carreira dele, dos anos de prática. Bruna, você estava com dúvida? Alguém gostaria de um exemplo de uma outra área? Porque a gente pode discutir abertamente sobre isso, porque isso aqui tem que ser consolidado por você, tem que ser assimilado e acomodado. Tá. Qual que era o seu curso mesmo, Bruna? É biologia também? História, história. Ó, história tem um exemplo maravilhoso. Isso é aplicável a quase toda a população brasileira. Ah, me ajuda, assim, pensa no que as pessoas entendem. Zavos, pode ser assim, aprender a andar e Júlia, eu acho que a gente não vai conseguir terminar o formulário hoje, tá bom? É, Na parte da história, a população hoje tenta se classificar entre em ser de esquerda e em ser de direita. Em alguns casos, falar o que é fascista e comunista. Então, você fala assim, eu voto no fulano de tal porque eu não sou comunista. Ou eu tô com medo do comunismo chegar. E o fascismo também uma outra ideia. Não, porque o fulano é fascista.
Eu não sei se você está com o seu microfone aberto aí ou se tem outras pessoas da história. Eu lembro que a Melissa também é da história. Acho que a Gabriela, Maria Gabriela também é, não sei. Me ajudem com o conhecimento que vocês têm da história. O que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Ah, desculpa, Maria Gabriela, desculpa. Antes do pessoal da história falar, eu queria saber o que vocês entendem. Coloca para mim aí, pode ser sem medo de errar, gente. O que vocês entendem por ser comunista e fascista? Esquerda e direita, que eu acho que é até melhor. O que é ser de esquerda? O que é ser de direita? Pronto, o Tadeu já começou a falar, ó. Comunista é Estado gigante, pouca liberdade individual. Então nós já temos aqui um esquema do que é ser comunista. Direita seria o Estado grande também, porém com mais liberdade econômica. Então nós já estamos falando de algumas dimensões aqui. A direita seria mais conservador. E aí a gente tem que até pensar assim, Eric, você aproveita para mim e fala o que é ser conservador. E aí me fala aqui que é moral enraizada. Moral cristã, católica? Perfeito. Aham. Pode ser, é isso. Então pode ser uma visão que a gente tem. Ela está bastante difundida, né? E embora o termo conservador tenha sido usado de forma bastante esteja sendo, né? Usado de forma bastante engraçada no nosso país, né? Pessoa que rouba, que não tem nenhum respeito, casa 8 vezes, tudo isso é conservador no Brasil, né? É... Isso, isso. Ótimo. Então tem essa questão também que o Tadeu falou. A pessoa que é mais resistente à mudança. Não fala que sai revolução, a mudança tem que ser gradual e lenta. As mudanças sociais. Tem a ver, sim. Então é isso. Agora, o pessoal da história das ciências sociais, me ajudem aí. Me fale aí, de acordo com a história, o que é a definição de ser comunista e fascista, de esquerda ou direita. É a hora de vocês. Cri, cri. Meu chassi de grilo e vamos, gente, sem medo. Ah, a Bruna tá falando, a Revolução Francesa, onde é que sai a origem, né, do que seria esquerda e direita, que estava sentado à esquerda e à direita. Então era isso, inicialmente é isso. E o conceito foi se transformando e é usado de forma super diferente hoje. Então esse é um ponto. Então você, Bruna, só para citar você, quando você citou a Revolução Francesa, você já tem acomodado aí um conceito, um esquema muito mais elaborado do que o meu aqui, por exemplo. Então você lembra de aspectos da Revolução Francesa. Vocês podem pensar também, é claro que a gente está fazendo rapidamente, tá, gente? Então não fique achando também que eu tô, nossa, todo mundo aqui é ignorante, não. Calma. É, mas a ideia é que a história vai poder, da sua área, quando você apresenta primeiramente, né? Você pode até começar a discussão assim, ó. O que é ser esquerda e direita? Tem os conceitos que nós trazemos do senso comum, foi o que a gente consegue discutir aqui agora rapidamente. E a partir disso, você, enquanto professora de história, você vai elaborar, você vai desenvolver, trazer novas informações que podem ser assimiladas pelos seus alunos e que, se tudo der certo, serão naturalmente equilibradas, né? E ao longo do tempo, seus alunos terão formas diferentes para poder entender. Quando uma vez que eles lerem nos jornais ou nas redes sociais o que é esquerda, o que é direita, fulano é comunista, é fascista, é antifá, não é isso? Comunista que vai para Cuba, Venezuela, a pessoa tem que pensar 8 vezes para lembrar. Será que isso aqui é um esquema que eu aprendi na escola? Será que esse conceito aqui está sendo aplicado? Ou isso aqui eu estou sendo, como é que fala? Eu virei pecinha de xadrez, virei peãozinho no meu jogo de xadrez, né? Estou sendo apenas manipulado pela, pela pessoa que está escrevendo.
independentemente da intenção dela, da corrente ideológica que ela é fundamentada. Então é esse o papel. A ideia é que nós temos ideias de mundo, esquemas, que o papel de nós professores é trabalharmos a assimilação dessas novas informações e que os nossos alunos consigam ter mudanças de longo prazo. Então, vocês, professores de educação física e professoras, vocês têm um papel fundamental. A gente precisa desenvolver o nosso repertório motor ao longo da vida. Não é isso? Imagina só adulto que quebra a perna porque trupicou num lugar, ou que pisou na própria perna, que vergonha. Então vocês têm todo. Vocês precisam ajudar. A psicomotricidade ajuda, por exemplo, mas não tem nada a ver, eu só não gosto de nada disso. Então, olha só, psicomotricidade, é você conseguir pegar um movimento altamente complexo, pegar uma caneta, um lápis para você começar a escrever. Isso é difícil para burro para fazer, tá bom? Isso aqui é muito difícil do ponto de vista neurológico, de coordenação motora para uma criança desempenhar. Eu estou falando isso só de comportamento, né? Motor. E as ideias também são suficientes, gente. A gente começou a nossa aula com a provocação do Piaget, mais cedo ou mais tarde, se a gente não consegue adquirir esses esquemas para conhecer a realidade, a gente vai ficar fadado ao fracasso. Não é isso? A ignorância mata. E ignorância orgulhosa muito mais. Então, a ideia central aqui que a gente está, que eu queria mostrar para vocês, que isso pode ser aplicado para qualquer tipo de aprendizagem. Então, são conceitos que a gente vai ter que aplicar ao longo do tempo, a gente vai brincar um pouquinho com eles, porque demora um pouquinho, mas lembrando, o esquema é todo tipo de aprendizagem, de repertório perceptual, motor, ou enfim, eu acho que de memória mesmo. Nós temos assimilação de novas informações, uma acomodação que vai vir através da prática exaustiva, tá? Então, se não aprende uma ou duas vezes, a gente teria que discutir os assuntos várias vezes, e é por isso que vocês, enquanto professores, precisam ter espaço para repetir os conteúdos com os seus alunos. Isso faz parte. Olha só, eu sabia que a aula ia ser difícil hoje. Nós já apresentamos a ideia, o exemplo da criança sugando, depois nós fizemos o exemplo do lobo-guará brincando, nós falamos de uma criança aprendendo, e agora nós temos o espaço de prática. Olha o tanto de repetição que já está incluída nessa aula. Desenhei a aula para isso, com a ajuda de vocês. Na verdade, não tanto de vocês, mas dos alunos anteriores, que tiveram dúvidas, e aí a gente foi fazendo isso, tá? Então faz parte a gente montar uma aula que, quando tiver muitos esquemas para serem assimilados, já usando a terminologia, vocês possam dar esse espaço para repetição, que é o que eu espero estar fazendo aqui com vocês. Bem, respostas para 4 e 5, eu acho que a 6 eu não vou conseguir terminar hoje. Eu acho que só ver se está tudo certo aqui, porque eu acho que vocês... Tá bom. Estou só conferindo aqui o caminho, tá bom, foi para mim mesmo. Eu gostaria que vocês agora, por causa do nosso horário, a gente vai parar por aqui. É possível que vocês consigam escrever o que é esquema e explicar a aprendizagem. Eu gostaria que vocês fizessem isso agora. Aproveita que isso está na memória de trabalho de vocês. Tentem aplicar o exemplo. Se tiver dificuldade, tem o texto que eu deixei para vocês lá no... Até conferir aqui. Tá, o texto está disponível lá no nosso plano analítico. Deem uma lida no texto. Tentem refazer. E aí, caso vocês tenham dúvida, eu vou dar uma olhadinha lá. Quando nós tivermos a nossa próxima aula, nós paramos e discutimos isso. Que eu preciso retomar esse conceito, porque a gente vai usar de agora em diante. Tá bom? Para a gente falar desse módulo e para a gente falar de educação e do desenvolvimento da psicologia cognitiva, enfim, 2020, 2021. Tá bom? Queridos e queridas, dúvidas? Por enquanto não, Tadeu falou. Se tiver, lembre-se da leitura do texto para poder fazer atividade. Vocês vão conseguir fazer atividade, porque vai ser basicamente ler o que está acontecendo. E se você ler o texto, você consegue responder o questionário. E como a gente vai ter um hiato de uma semana de aula, o que eu vou fazer é eu vou retomar esse assunto para a gente poder, enfim, recuperar, evocar, para ver se foi bem acomodado. Tá bom? Vocês podem enviar isso até a nossa próxima aula, Thaís? Então pode me enviar isso na... terça-feira, assim, se que vem a outra.
Podem tentar responder a 6, vocês vão conseguir. Ela é patética. Vocês vão ler o slide, vocês vão saber. Que aí já conta como a nossa chamada, tá bom? E para você que não consegue acompanhar, infelizmente não consegue acompanhar a nossa aula e está vendo o vídeo gravado, fique à vontade para preencher até a nossa próxima aula também a atividade. Gente, um bom recesso para vocês. E vamos falar desse assunto maravilhoso que vamos ter muitas coisas que vocês vão poder aplicar nas aulas de vocês. Enfim, espero que seja útil. Um abraço, tudo de bom, continue se cuidando, porque uma hora vai passar a pandemia, né? Então, cuidem-se, e é isso, cuidem-se dos seus familiares também e das pessoas. Um abração para vocês, até mais, valeu!